Bom dia a todos, sejamos todos bem-vindos, né, a mais um encontro de catequese. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que a gente possa já preparar o nosso coração para participar com bastante amor no encontro de hoje. Como eu já falei das outras vezes, sempre quando a gente vai iniciar um encontro, a gente já deixa o ambiente preparado, como a gente faz aqui, com a palavra de Deus, deixar o ambiente propício para a gente falar de Jesus, tá? Então, hoje nós estamos aqui, eu e a Cidinha, que também é catequista da Eucaristia. Pode se apresentar, Cidinha. Bom dia, meninas. Bom final de semana a todos. Estamos aqui novamente, com fé e esperança de que tudo dê certo e que a gente entre em contato com essas crianças, que elas se responsabilizam bem disso para a nossa aula de hoje, tá? Beijos a todos. Então, antes de fazer nossa oração inicial, né, eu quero lembrar que amanhã nós temos a missa com as crianças da Eucaristia 2, onde vocês vão estar sendo acolhidas pela nossa igreja, recebendo uma bênção toda especial do nosso sacerdote, para que a gente possa fazer uma caminhada bem preparada, uma caminhada cheia de amor, uma caminhada cheia de fé, para a gente se preparar para o sacramento da Eucaristia. Então, a gente conta com a presença de vocês. Aqueles que ainda não confirmaram presença, confirmem com as suas catequistas. Eu sei também que muita gente não vai poder ir por motivo de saúde, né? Que não está bem de saúde. Mas aqueles que puderem ir, então confirmem com a catequista. A gente quer ver bastante crianças lá. E pode ficar tranquilo que o ambiente lá é tudo muito bem higienizado, tudo muito bem preparado. E uma coisa que eu queria pedir também, que eu estou me lembrando agora, quando vocês chegarem à igreja, vocês se identifiquem, falem que vocês são da catequese da Eucaristia, tá? Vai ter um lugar reservado para vocês, então o catequista vai estar encaminhando vocês lá. Eu vou ficar lá na porta junto com a catequista Neide e a gente vai, só que a gente não conhece todos, né? E como está todo mundo de máscara, também é difícil. Então, vocês se identifiquem, chega e fala, eu sou catequizando da Eucaristia, certo? Então, vamos iniciar nosso encontro de hoje com a oração, como a gente sempre faz, pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós, a presença da nossa Mãezinha Santíssima, que ela interceda pelo nosso encontro. E, como sempre, a gente começa com o sinal da nossa fé, que é o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar, eu quero apresentar também para vocês a Camilinha. A Camilinha, ela está aqui nos auxiliando para passar esse encontro para vocês. Nós temos um grupinho de jovens, que é a Camila, o Guilherme e o Gabriel, e o Matheus também, que vai começar. E a gente agradece muito a Deus pela vida deles, porque eu e a Cidinha, né, Cidinha? Nós em tecnologia, nós não somos nada, nem nós, e a maioria dos catequistas também não. Na verdade, nós somos assim, em tecnologia, nós somos lá do Antigo Testamento. Então, se apresenta aqui, Camilinha. A Camila está aqui nos auxiliando, para vocês verem como, desde jovem, desde criança, já pode estar se colocando a serviço da igreja. Aí, essa é a nossa Camilinha. Bom dia.
que está sempre aqui também nos auxiliando, nós agradecemos também pela vida dela. Amém? Então, a semana passada nós falamos um pouquinho sobre a festa de Corpus Christi, que foi na quinta-feira, e falamos também, estamos falando do nosso rosário, do nosso terço, que é a oração que agrada muito Nossa Senhora. Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Corpus Christi, que a gente só deu um início, e a gente vai terminar depois de explicar também os mistérios do terço, para a gente poder encerrar, e a semana que vem nós já começamos a trabalhar com o livrinho. A gente volta a trabalhar com o livrinho, certo? Então, a festa de Corpus Christi que aconteceu na Quinta-feira Santa, é aquela festa bonita, onde, quando a gente não estava assim, a pandemia, vocês iam lá enfeitar a rua, participar, era tão gostoso, né, ver vocês ali empolgados, fazendo aquele caminho bonito, aquele tapete bonito que o nosso Jesus passar. Infelizmente, é o segundo ano que nós não podemos comemorar assim. Mas isso não significa que a gente não tenha comemorado, né? Jesus merece sempre o melhor. A gente não pôde fazer aquele tapete bonito, mas a gente enfeitou o nosso coração para que Jesus passasse, para que Jesus entrasse, para acolher Jesus no nosso coração com todo amor, e que ele se sinta assim tão bem, tão amado, que ele fique sempre no nosso coração. Então, a Cidinha vai estar fazendo a leitura do Evangelho, onde vai falar sobre o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento que vocês estão se preparando para receber. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa palavra, como ela é linda. E prestem bastante atenção no encontro, que vocês vão fazer atividade depois. E se vocês prestarem atenção no encontro, vai ser muito mais fácil, vocês não vão ter dificuldade, né, para poder responder as atividades, certo? Então, agora a Cidinha vai ler a palavra. A última ceia. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer, pois vos digo, não tornarei a comê-lo antes que ele se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí entre vós, pois vos digo, não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ler já outro também? Pode ler outro também? Pode. E agora ela vai ler, né, outra parte da Bíblia que fala que Jesus é o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão não viverá eternamente. Viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a gente viu nessa leitura que Jesus fala profundamente sobre a Eucaristia. Foi quando ele instituiu o sacramento da Eucaristia. O sacramento que vocês estão se preparando para receber, gente, é tão sério isso, é tão profundo e é tão lindo. Por isso a gente fica insistindo com vocês, para vocês fazerem uma boa preparação. Porque não tem sentido nenhum se vocês chegarem lá no dia da primeira Eucaristia e vocês não tiverem com o coraçãozinho preparado. Vai ser um dia como outro dia qualquer. Então, o que a gente quer é que vocês, assim, nesse dia, vocês sintam realmente a presença de Jesus. São Luís Orione, que é um apóstolo da caridade, que é um santo da igreja, o dia que perguntaram para ele assim, São Luís Orione já era de idade, e perguntaram para ele assim, qual foi o dia mais lindo da sua vida? E sabe qual foi a resposta dele? Foi o dia da minha primeira Eucaristia. Foi o dia do meu primeiro encontro com Jesus. Por que ele sentiu isso? Ele nunca mais esqueceu.
porque ele estava realmente com o coraçãozinho preparado para receber Jesus. E é isso que a gente quer que vocês façam também. Então, a gente, celebrando a festa do Corpus Christi, a gente celebra sempre uma quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade. Domingo passado nós celebramos a festa da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade que é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma quinta-feira depois, na quinta-feira após a Santíssima Trindade, nós celebramos então a festa da Eucaristia, a instituição da Eucaristia, onde Jesus, ali com seus 12 apóstolos, antes da sua paixão e morte, na quinta-feira, ele reúne seus apóstolos, seus amigos mais queridos, mais chegados, aqueles que tinham caminhado com ele durante aqueles 3 anos que ele viveu aqui na Terra, para a ceia da despedida, porque Jesus sabia que ele ia morrer. Então, ele reúne os seus apóstolos para dar ali as últimas instruções para eles, para se despedir dos apóstolos. E nessa festa, né, da Eucaristia, nessa ceia, ele institui o sacramento do amor, que é o sacramento da Eucaristia, como a Cidinha leu ali, ó. Jesus pega o pão e parte e fala, tomai e comei, isto é meu corpo. Aí ele pega o vinho, pega o cálice, fala, tomai e bebei, isto é meu sangue. Então, com essas palavras, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia, o sacramento do amor maior, dando o seu corpo e seu sangue como alimento para a nossa vida espiritual. E aí depois ele ainda acrescenta, fazer isso em minha memória. Jesus estava com essas palavras instituindo o sacramento do sacerdócio, dando aos apóstolos ali, né, que hoje são os padres, que são sucessores dos apóstolos, o poder de fazer a transubstanciação. Olha que palavra grande, mas o sentido dela é lindo. É transformar a substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus. E Jesus falou assim, fazei. Né? Então, a Eucaristia, como muita gente pode achar, não é uma lembrança do que Jesus fez na última ceia. A Eucaristia é a presença real de Jesus ali, corpo, sangue, alma e divindade. Mesmo que a gente olhe para aquela hóstia consagrada, depois que o padre pronuncia essas palavras, a gente não vai ver mudança nenhuma, nossos olhos humanos não vão ver mudança nenhuma. Mas pela nossa fé, e porque Jesus falou, está bem claro ali na Bíblia, já falei para vocês isso, quando a gente vem da catequese, a gente não fala o que a gente quer, a gente fala o que Jesus fala, o que Jesus pede para falar, o que está na palavra dele. Ali a palavra de Deus é da onde a gente, é a fonte onde a gente tira todos esses ensinamentos para passar para vocês. Então, Jesus ali deixou bem claro, ele deu esse poder. Então, todas as vezes que acontece a missa, todas as vezes na hora da consagração, por isso a gente se ajoelha, porque ali já não é mais pão e vinho, é corpo e sangue, é o próprio Jesus que está ali, diante de nós, naquele pão consagrado. Parece, nossos olhos humanos vai ver aquela hóstia, mas se a gente pudesse olhar com os olhos da fé, a gente via Jesus ali, glorioso, e é assim que ele está, na hóstia consagrada. Então, o Corpus Christi é o dia que a igreja celebra a instituição da Eucaristia, é o dia que a igreja expressa a sua fé de maneira pública no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, Jesus Eucarístico. É o único dia do ano que Jesus, né, o padre coloca Jesus no ostensório, até mostrei para vocês já semana passada, aqui é o ostensório, aqui é onde é a hóstia consagrada, que é Jesus, está aqui. Aí é o único dia do ano que o padre sai pelas ruas, né, caminhando com Jesus, Jesus caminhando no meio de nós. E por isso a gente faz aquele tapete bonito para Jesus passar, porque é o nosso rei, o nosso Deus, o nosso Senhor, o único digno de todo louvor, de toda exaltação, o único digno de ser levado, de ser adorado, de ser glorificado. Então, esse é o único dia, né, que Jesus está sempre ali na igreja para ser adorado, no sacrário, onde tem aquela luzinha vermelha. A catequista ano passado já ensinou para vocês isso, que ali está Jesus vivo. E esse é o único dia do ano que Jesus sai. Faz 2 anos que ele não pôde sair, mas o padre, quem foi na missa, viu que missa linda que ele fez. Ele passeou com Jesus em toda a igreja, né? E caminhou ali com Jesus, carregando Jesus, o nosso rei.
Então, por que tem, então, a festa de Corpus Christi? É para a gente, além da gente já saber no nosso coração que a gente tem essa fé, porque Jesus falou que ele estaria presente no sacramento da Eucaristia, é para a gente expressar publicamente, mostrar para todo mundo mesmo que nós cremos, nós católicos, cremos na presença de Jesus na hóstia consagrada. Foi porque ele falou que ele estaria ali. Meu corpo é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. E aí depois na outra leitura que a Cidinha fez, né, em João capítulo 6, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Aquele que comer do meu corpo e tomar do meu sangue terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Olha a promessa que Jesus faz para nós, gente. Já pensou? A gente tem a eternidade. Nós vamos morrer um dia? Vamos morrer. Mas nós que cremos na Eucaristia e cremos na palavra de Jesus, sabemos que a nossa morte não é o fim. Por quê? Porque Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou por nós para pagar todos os nossos pecados, né? Porque o pecado é que levava a gente à morte eterna. Jesus veio pagar essa dívida por nós. Ele ressuscitou e depois ele faz mais ainda. Jesus se torna alimento, porque Jesus sabe que a gente, sem ele, a gente não consegue caminhar. Sem a força dele, a gente não consegue. Então ele se faz alimento. Olha a humildade de Jesus. Ele que era Deus, ele se fez homem, né? Ele caminhou aqui nesse mundo como um homem, ele nasceu, né, de uma mulher, da Virgem Maria. Ele, assim, teve a vida como qualquer um de nós, qualquer homem, menos no pecado. Jesus nunca pecou, né? Porque ele era Deus, ele é o próprio Deus. Mas Jesus viveu como homem para morrer a nossa morte, para morrer naquela cruz, para ressuscitar. E a gente sabe que a ressurreição de Jesus é a promessa e a certeza que nós também vamos ressuscitar um dia. E depois ele ainda se desfaz até da humanidade dele, né? E se faz alimento, um pedaço de pão. Porque Jesus, quando estava ali na ceia da despedida, ele queria um jeito de ficar sempre junto com os apóstolos. E sempre junto com a gente, para nunca deixar a gente sozinho. Então foi esse jeito de se fazer pão, alimento, para nos dar força para a caminhada dessa vida e para nos conduzir à vida eterna. A promessa que ele faz ali é muito lindo, né? Tomai e comei, isso é meu corpo. E depois ele fala assim: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue terá vida eterna. Nossa morte não é o fim. Eu o ressuscitarei no último dia. Então, para a gente ver que vale a pena ser de Jesus, né? Então, por que o Corpus Christi, ó, presta atenção que isso pode cair numa atividade. Por que a festa do Corpus Christi, que Corpus Christi significa corpo de Cristo, tá? Por que acontece sempre numa quinta-feira? Porque foi na quinta-feira que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Foi na quinta-feira que ele reuniu seus apóstolos e instituiu a festa da Eucaristia, a Eucaristia, o sacramento do amor. Tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. Então, por isso é comemorado numa quinta-feira, tá? Então, a gente nunca pode se esquecer. Olha porque você tem que fazer uma preparação boa, né? É o sacramento, nos outros sacramentos, né? No sacramento do batismo, nos outros sacramentos, Jesus, ele está presente, né, muitas vezes através de um símbolo, né? De um sinal. Mas ali no sacramento da Eucaristia é ele vivo, é ele presente, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso que a gente tem que fazer essa preparação para receber Jesus Eucarístico. Por isso que a gente precisa ser mais atencioso com a catequese, né? Porque na palavra também fala uma coisa que não sou eu que estou falando, mas é Jesus, ele sempre pede para me repetir. Depois eu vou até falar para vocês onde que está na palavra de Deus. É aquele que comer do meu corpo e tomar do meu sangue, sem preparação, sem conversão, está comungando a sua própria condenação. Então, não é brincadeira. A gente não pode levar a catequese, né, se preparar de qualquer jeito. A gente precisa participar com bastante amor, fazer as atividades quando o catequista pede, participar desse encontro, né, quando que a gente das 9 horas da manhã no sábado.
E colocar isso em prática também durante a nossa vida, né, Cidinha? Porque não adianta, claro, a gente tem que viver a Eucaristia. Viver a Eucaristia. Viver a fé, viver aquilo que nós pregamos. Deus está vivo, está junto de nós. Então, nesse momento, a gente tem que se dedicar a Ele, conversar com Ele. É o momento mais íntimo de você e Ele. Então, por isso que nós temos que estar preparados, nós temos que estar com o coração aberto, sem mágoa, sem tristeza, sem briga, sem rancor de amiguinhos, nem nada. Porque você está junto com Ele. É uma hora mais especial da missa. É a hora em que você está com Ele dentro do seu corpo, dentro da sua mente, dentro da sua vida. Você vai poder conversar com Ele, você vai poder falar com Ele intimamente. Então se preparem, gente, se preparem, porque é um momento maravilhoso. Eu, se puder, vou todos os dias na missa, só para receber esse Deus, só para receber esse Senhor junto de mim. É a minha força, é a minha fortaleza. E vocês vão ver que é. E é verdade. Quando a gente tem consciência, né? Quando a gente recebe esse Jesus com amor, a gente dá um valor tão grande, né? Que a gente não vê a hora de chegar domingo e vai para a missa. Né? A gente não vê a hora. Sexta, se tiver. Tem gente que fica com preguiça. Por quê? Porque ainda não sentiu esse amor. A gente tem que abrir nosso coração e nos deixar envolver por esse amor de Jesus. Aí a gente não vai na missa mais por obrigação. Aí, se acontecer isso, se você abrir seu coraçãozinho e perceber a grandeza que é Jesus, o amor que é Jesus, quanto você é amado por Ele, nenhum catequista mais vai ficar tendo aquelas agendinhas, sabe? Quando a gente tinha catequese presencial. O nosso sonho é que não precise mais agendinha, é que não precise mais marcar presença, que vocês sintam, vão na missa não por obrigação, mas vão por amor, por necessidade. E é isso que Jesus espera de nós, amém? E também, gente, quando você começa a afastar-se da missa, você vai se afastando. Para voltar é mais difícil, porque tem o mal te puxa a você não ir. Então, o fato quando você fala, eu não estou com vontade, mas fala, eu vou, assim mesmo eu vou. Luta contra esse mal. Aí você vai, você passa a frequentar, você passa a receber Cristo dentro de você, você vai ver que você vai sentindo necessidade. Então você não tem, no próximo domingo você já quer ir de novo, e no outro você quer ir de novo. Agora, se você se afasta para voltar, é difícil, porque nós temos o mal, você sabe que nós temos o mal. E esse mal te puxa a você ficar em casa. Ele não quer que você vá. Você entendeu? Então lute, gente, lute, vá. Chama o pai, chama a mãe, vai. Você vai ver como é bom, como isso vai. A semana se torna mais gostosa. Nossa, quando eu recebo a Eucaristia, nossa, eu durmo bem, durmo feliz. Entendeu? Faz parte da vida. Então faz essa experiência. E isso é verdade mesmo. A Eucaristia, a missa, é o nosso alimento espiritual. E a gente compara sempre assim, ó. Se você, para alimentar o seu corpo, você não tem um alimento bom, você só, por isso que a mamãe e papai, né, mamãe que está aí assistindo, não gosta que come alimento assim, doce, chiclete, bala, só isso, salgadinho. Então, para você crescer forte na sua vida física, no seu corpo, você tem que ter um alimento bom. Você tem que comer arroz, feijão, verdura, né? Coisas que vão te dar saúde. E se a gente se preocupa tanto em alimentar o nosso corpo, e é importante mesmo, porque nós temos que cuidar do nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, nós precisamos cuidar do nosso corpo, mais ainda do nosso espírito, que é eterno. O corpo um dia vai acabar, mas o espírito é eterno. Então nós temos, e esse alimento onde a gente busca? É na Santa Missa. Vocês ainda não comungam ainda, vocês ainda estão se preparando para receber Jesus. Só que vocês vão se alimentar através das orações, vocês vão se alimentar através da palavra de Deus que é proclamada na missa. Vocês só não têm ainda o alimento da Eucaristia, vocês estão se preparando também para assistir a missa completa. Né? Vocês só vão assistir a missa completa quando vocês puderem receber Jesus. Mas a gente já tem que começando a se preparar, alimentando com a palavra de Deus,
Oração não só na missa, mas em casa também. Nós já falamos da oração aqui na catequese, né? A importância de levantar de manhã, entregar o dia para Deus, fazer o sinal da cruz, pedindo a presença da Santíssima Trindade. Está sempre em oração, sempre em sintonia com Deus. É assim que a gente vence o mal. Como a Cidinha falou, o mal existe e ele quer mesmo arrancar a gente do caminho de Jesus. Por isso que muitas vezes você sente preguiça, você não sente vontade nem de fazer atividade, porque, não, agora depois eu faço, agora eu vou assistir televisão, agora eu vou jogar. Então, isso é sempre o mal querendo tirar vocês do caminho de Jesus. Então, a gente tem que lutar contra isso. Nós temos que lutar. Então, qual é as armas que a gente vai lutar? É a oração. É buscar força em Deus. Jesus, eu não estou com vontade. Ela falou uma coisa muito importante. Vai sem vontade, reza sem vontade. Nem que não está com vontade, mas eu vou vencer. Eu vou vencer. E eu vou na missa, mesmo sem vontade, lá eu vou ver que Jesus vai tocar meu coração. E eu vou agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu vim. Eu vou até contar um testemunho, né, para vocês. O meu neto, o Matheus, quando era bem pequenininho, a gente morava lá na Vila Medeiros e a gente rezava o terço toda semana lá na capelinha. Era só uma capelinha naquela época. Meus netos eram tudo pequenininhos, a gente morava lá pertinho e a gente ia rezar o terço de quarta-feira e eu levava eles, os três, Pedro, Mateus, o Miguel e o Mateus. O Mateus era menorzinho. Aí a gente foi lá e o Mateus começou a falar que queria ir embora, não queria rezar, e ficou atrapalhando, né? Aí eu pedi para o Miguel, que era o maiorzinho, a reda do meio, levar ele em casa, que era pertinho, levar ele para casa. Mas o Miguel, ele era, desde pequeno, ele era um menino, assim, muito voltado para as coisas de Deus. Ele tem uma sensibilidade muito grande para as coisas de Deus. E aí, enquanto ele foi levar o Mateus, ele falou assim para o Mateus, ele era bem pequeno também, ele falou assim, Mateus, você sabe por que você não quis ficar lá rezando o terço? É o inimigo, ele não falava o nome, ele falava assim, é o lá de baixo, o inimigo que ficou fazendo isso para você não rezar o terço, por isso que você quis vir embora. Aí, quando chegou lá na frente, o Mateus, pequenininho, devia ter uns 4, 5 anos, ele falou assim, é o inimigo? Então ele não vai me vencer não, vou voltar com você, vou rezar o terço. Tá vendo? Uma criança de 4, tinha, acho que o máximo que tinha 5 anos. Então eu não vou deixar o bichinho me vencer. Eu vou voltar e vou rezar o terço. E voltou. Quando eu vi ele voltar, né? Eu falei, o que aconteceu? Depois eles me contaram. Tá vendo? Ó, o Miguel foi o anjinho que Deus usou para falar para o Mateus, para dar o recado para ele. Olha, é o inimigo que está fazendo você não querer rezar. E o Mateus, e Deus deu força para o Mateus vencer o mal. Ele mesmo falou, se é ele não vai me vencer. Então a gente tem que estar sempre atento. Por isso que é importante a gente rezar a oração do anjo da guarda, ficar sempre com o nosso coraçãozinho voltado para Deus, que ele não vai deixar o mal nos dominar. Amém? Agora nós vamos terminar então. Nós começamos a falar sobre o terço, a gente vai conseguir terminar hoje, que a semana que vem a gente vai começar a pegar o livrinho, tá? Então, a semana passada nós começamos a falar, vamos só dar uma recordada aqui. Como que começa a oração do terço? Sempre com o sinal da cruz, primeiro, né? Sinal da nossa fé, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda oração, vamos lembrar disso, colocar sempre isso no coração. Começa com o sinal da nossa fé, que é o sinal da cruz. O creio, nós professamos a nossa fé. A tia vai falar assim bem rapidinho, porque só para recordar, tá? Que nós já falamos sobre isso. Então, rezamos o creio, que é a nossa profissão de fé. Nós cremos em toda a história da salvação, tudo que Jesus nos ensinou. Uma bolinha e 3 Ave Maria, honra a Santíssima Trindade. Pai, Criador, Filho Salvador, Espírito Santo Santificador. Depois o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós estamos glorificando de novo a Santíssima Trindade. Aí nós começamos a contemplar os mistérios do terço. Então, a semana passada a gente já falou dos mistérios gozosos, que é o mistério que fala desde o anúncio do anjo Gabriel até Jesus com 12 anos. Nós contemplamos toda a infância de Jesus. Depois nós começamos a falar sobre os mistérios luminosos, que vai falar da vida pública de Jesus. Nós falamos do batismo de Jesus, nós falamos do primeiro milagre de Jesus, vocês até fizeram atividade, né? O primeiro milagre de Jesus
através da intercessão de Maria, o pedido de Nossa Senhora antecipou o milagre. Aí nós paramos aqui, no terceiro mistério. E lembra o que eu falei? A gente tem que rezar. A Ave Maria é um fundo musical, é um fundo musical. A gente vai contemplar a história de Jesus, enquanto a gente reza. Então, aqui no terceiro mistério luminoso, nós vamos contemplar Jesus lá no Sermão da Montanha, convidando o povo para se converter, chamando o povo para sair do pecado, para conhecer os caminhos de Deus, né? Então, Jesus estava... Então, aqui nesse mistério, enquanto a gente reza o Pai Nosso e 10 Ave Maria, a gente vai contemplando Jesus lá na montanha, né? Já sentado lá, chamando o povo para se converter. E o que nós vamos colocar como intenção? Nós vamos pedir a nossa conversão. Ô Jesus, que a cada dia eu possa me converter mais aos seus caminhos. Jesus, converte o meu coração. Tira tudo aquilo que é ruim da minha vida, para que eu possa seguir os seus caminhos, Senhor. Para que eu possa gostar da catequese, para que eu possa ir na missa com amor. Aí você pode pedir para a conversão. Eu peço primeiro pela conversão da minha família, depois dos meus irmãos, dos meus familiares, a conversão da catequese, que é a pastoral que eu trabalho, de todos os catequistas, a conversão da igreja, a conversão do mundo inteiro. Então, enquanto a gente vai rezando esse Pai Nosso 10 Ave Maria, lembrando sempre que cada Ave Maria nós estamos dando uma rosa para Nossa Senhora, e ela vai nos dando as graças através de Jesus, vai nos dando a graça através dela, ela vai pedindo as graças para a nossa vida que nós necessitamos. E a gente vai contemplando, pedindo nesse mistério a conversão, que é o maior tesouro, quando a gente se converte, não como se converte, quando a gente toma o caminho da conversão, vamos deixar bem claro, né? Não tem essa de falar assim, ai, eu me converti, agora eu não faço mais de errado, agora eu sou salvo. Não é assim. A gente começa o caminho da conversão. Como? Eu encontro com Jesus, eu sinto Jesus no meu coração, é o encontro pessoal com Jesus. O que é o encontro pessoal com Jesus? Quando a pessoa fala assim, eu tive meu encontro pessoal com Jesus em tal retiro que eu fui, em tal momento da minha vida, né? Significa o quê? Antes a gente conhecia Jesus só assim, pela história, que Jesus nasceu em Belém, que Jesus viveu, que Jesus morreu, a gente só ouvia falar como uma história. Mas quando a gente tem encontro pessoal com Jesus, a gente sente a presença dele na nossa vida, uma presença real na nossa vida. A gente sabe que ele está ali a todo momento. Então, o primeiro passo é esse, abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar. E aí Jesus vai fazendo todas as mudanças que precisam ser feitas no nosso coração, vai tirando do nosso coração, da nossa vida, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que nos leva ao pecado, tudo aquilo que que deixa o papai e a mamãe triste, né? Tudo aquilo que é ruim, Jesus vai tirando aos poucos. E sabe quando vai terminar isso? Só no fim da nossa vida. Todos os dias da nossa vida a gente vai buscar essa conversão. Cada dia, hoje eu quero ser um pouco melhor do que ontem. Amanhã eu quero ser um pouco melhor do que hoje. Se a gente colocar isso no nosso coração, a nossa vontade e junta com a graça de Deus, com a força de Deus, a gente vai conseguindo, né? Por exemplo, tinha muitas coisas no passado que eu não achava que era pecado. Muitas vezes eu pecava porque eu não achava que era pecado aquilo, né? Hoje é um pecado grande para mim. Por quê? Quanto mais a gente vai chegando pertinho de Deus, mais do coração de Deus, mais a gente vai reconhecendo a grandeza do amor dele e mais a gente quer agradar a Deus. Não é assim quando a gente ama alguém? A gente quer deixar a pessoa feliz. Então, assim também é o nosso caminho da conversão. Então, enquanto a gente faz essa caminhada, a gente vai pedindo para Jesus. Jesus, tem vezes que eu não quero responder para a mamãe e para o papai, mas eu acabo respondendo. Tem vezes que eu não quero desobedecer, mas eu desobedeço. Tem vezes que eu não quero mentir, quando eu vi eu já menti. Tira isso do meu coração, Jesus. Né? Então, aos pouquinhos, a gente vai rezando, vai pedindo, Jesus vai tirando. Aí depois, no quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Jesus ali, nós já nem vamos falar muito, nós já acabamos de falar, né? Jesus ali instituindo o sacramento da Eucaristia, o sacramento do amor. Então a gente vai revendo essa cena. Jesus ali, os apóstolos, olha esse privilégio dos apóstolos, né? Está ali sentado na mesa com Jesus, mas vocês sabiam que vocês também vão ter esse privilégio?
no dia da primeira Eucaristia. Vocês vão estar ali, ó, todo mundo em volta do altar e Jesus ali no centro, para vocês receberem Jesus. Vocês vão ser aqueles 12 apóstolos nesse dia. Então vai ser muito lindo, né? Você estar ali junto com Jesus para receber Jesus na vida de vocês. E a gente vai contemplando tudo isso. O que a gente vai pedindo? O que eu peço sempre, primeiro eu agradeço. Eu agradeço ao Senhor. Obrigado pelo sacramento do amor. Porque cada vez que eu recebo a Eucaristia, cada vez que acontece a transubstanciação, é o céu que está ali no altar. É o próprio céu, porque Jesus é a vida eterna, como a Cidinha leu ali, ó. Né? Ele é a vida eterna. Então, ele antecipa para nós o céu aqui na terra, através da Eucaristia. Então, eu agradeço a Jesus. Obrigado, Senhor, pelo pão da vida. Que nunca nos falte o pão da vida. E agora, ainda nesse tempo da pandemia, a gente fica morrendo de medo da igreja fechar. Que nunca mais as nossas igrejas se fecham, que é muito triste a gente ficar sem Eucaristia. É muito triste a gente ver as nossas igrejas com as portas fechadas. Enquanto a gente reza, eu vou pedindo também que Jesus nunca deixe a minha família se afastar da Eucaristia. Que a gente nunca perca essa fé que Jesus colocou no nosso coração. Nós, católicos, apostólicos, romanos, somos muito felizes. Porque a hora que o padre ergue aquela hóstia e fala assim, ó, a hora que ele nos convida, né, para a Eucaristia, ele fala que ele é o pão da vida, que ele está ali. Ele fala assim, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Nós somos felizes, porque nós somos convidados, nós aceitamos, nós estamos ali porque nós queremos em Jesus vivo. Né? Nós queremos que Jesus não está ali só como uma lembrança, é Ele que está ali, então nós somos felizes. Então eu agradeço por Jesus, por fazer parte dessa igreja. Eu peço para Jesus trazer aqueles que estão afastados da Eucaristia. Por isso que é importante, gente, a gente fazer uma boa catequese. Se você não faz uma boa catequese, você está aqui nessa igreja verdadeira, instituída por Jesus, que nós ainda vamos mostrar para vocês também na Bíblia. Tudo isso que eu falo, vou mostrar na Bíblia, tá? Tudo isso que os catequistas falam, a fonte é a palavra de Deus. Então, quando a gente está ali firme nessa igreja, quando a gente conhece, quando a gente tem certeza dessa fé, ninguém vai arrancar a gente dali. Não adianta alguém vir e falar assim, que na sua igreja é isso, sua igreja fala mal da igreja, que adora ídolos, que tem isso, que você nunca vai se afastar, porque você conhece a verdade. Né? Você conhece a fé, por isso que é importante fazer uma boa catequese, para a gente não se deixar enganar e ser tirado da igreja de Jesus. Tá? Então, a igreja que tem o tesouro, a diferença da nossa igreja é que nós temos o tesouro da Eucaristia. Nós temos essa fé que ninguém pode tirar do nosso coração, porque nós cremos verdadeiramente naquilo que Jesus falou. Jesus não falou, meu corpo significa comida, meu sangue significa bebida, né, Cidinha? Ele falou que é. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E quando a gente termina esse mistério, né? Aí a gente rezou mais um terço, que é o mistério da luz. Aí depois nós vamos, então, para o mistério doloroso. O mistério doloroso vai falar do quê? De todo o sofrimento de Jesus. A gente vai lembrar nesse mistério de tudo aquilo que Jesus sofreu para dar a vida eterna para nós, para nos salvar. Para pagar com seu sangue um pecado que era nosso. Porque era assim, por causa do pecado de Adão e Eva que entrou no mundo, então a gente ia viver aqui, mas a gente ia morrer. Morreu, acabou. Aí Jesus veio para resgatar a gente dessa morte eterna. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Então ele passou por todo esse sofrimento. E sabe, o meu encontro pessoal com Jesus verdadeiramente foi através desse terço. Foi quando um dia eu estava passando uma dificuldade muito grande na minha vida, na minha família, e então eu não conseguia dormir, eu levantei de madrugada e comecei a rezar esse terço meditado. Enquanto eu ia rezando, Jesus foi mostrando toda aquela cena, tudo que ele sofreu. E eu fui deixando aquilo entrar no meu coração. E aí eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou ser indiferente? Eu não posso perder a minha fé. Como que eu vou ser indiferente a um Deus que me amou tanto, que derramou o seu sangue, que foi coroado de espinho, que foi chicoteado, que carregou a cruz, que
que morreu ali pregado naquela cruz. Como que eu vou ser indiferente a isso? Eu não posso reclamar do meu sofrimento, porque eu sou pecadora. Eu até mereço sofrer. Mas Jesus não. Ele não tinha nem pecado. Ele é Deus. E ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da Cidinha, pelo pecado da Camilinha, pelo pecado de cada um de nós. Então, foi quando eu contemplando esse terço que eu, assim, meu coração se encheu de um amor tão grande por Jesus, que hoje eu posso falar assim, ó, pode acontecer o que for na minha vida. Nunca eu vou me afastar dele. E essa é a maior graça que eu peço para ele. Jesus, não me deixe nunca me afastar de ti. Eu posso perder tudo na minha vida, mas que eu não perca o amor que eu tenho por ti. Porque quando eu comecei... Isso é importante. Isso é importante porque é a força que nos dá. É o que nos levanta, é o que nos dá condições de seguir, é o que nos dá condições de viver. Se o pai ou a mãe está com problema, se você não se agarrar a Deus, se você não se agarrar à Virgem Maria e São José, é bem aquela coisa que eu uso muito isso. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Uma oração linda. É uma oração que eu amo de paixão. Porque você se entrega. E você entrega e segura na mão de Deus. Porque se você está com problema, sabe, com dificuldade, você não segurar na mão de Deus, aí você cai. Aí você cai mesmo. Agora, se você segurar na mão de Deus, você vai levantando. Aos poucos, não é de uma hora para outra, de jeito nenhum. Mas devagar você vai se reabilitando novamente na sua vida. E a gente fala tudo isso, gente, porque nós já vivemos essa dificuldade. É isso que nós vivemos. É a experiência nossa, né? Nós, com a nossa idade, a gente já sofreu muito, né, Cidinha? Nossa, a gente já sofreu passamos muito. E passamos ainda, estamos aqui, passando. E estamos inteiros. Mas estamos inteiros, porque a nossa fé é grande. A nossa fé é grande, a nossa força é Deus, é Jesus, né? Então, enquanto a gente reza aqui esse Pai Nosso e da Ave Maria, a gente vai lembrando Jesus lá no Horto das Oliveiras, quando ele suou o sangue. Jesus, depois daquela ceia, ele fez a ceia ali, né? Fez louvores a Deus. Depois ele se afastou e ele sabia que estava chegando a hora dele ser preso, né? Dele ser maltratado. E ele, como homem, como humano, ele sentiu medo, ele sentiu angústia, ele sentiu solidão, ele sentiu necessidade dos amigos, como qualquer um de nós sente quando a gente precisa, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente já pede socorro, fala assim, ora por mim, que eu estou precisando, estou passando por isso. Jesus também sentiu essa necessidade. E aí ele levou os 3 apóstolos para orar com eles. E aí Jesus se afastou um pouquinho para orar, ali no Horto das Oliveiras. Quando ele voltou, os apóstolos estavam dormindo. Então nem a companhia dos apóstolos ele pôde ter. E ele sentiu uma solidão tão grande, um sofrimento tão grande, que a palavra fala que ele suou sangue de tanto que ele sofreu. Por quê? Porque ali, Jesus, que era Deus, que não tinha nenhum pecado, ele sentiu o pecado da humanidade toda ali já. Era por aqueles homens que ele ia, por aquele povo que ele ia morrer. E sabe qual foi o maior sofrimento de Jesus? O Espírito Santo falou isso no meu coração, porque naquele sofrimento, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia todo mundo que ia maltratar ele. Ele sabia não só aquelas pessoas que iam maltratar ele aquele dia, mas que nós, muitas vezes, maltratamos Jesus. Muitas vezes nós chicoteamos Jesus com nossas atitudes erradas. Quanto pecado no mundo, né? Quanto pecado dominando o mundo. E Jesus estava ali sofrendo e sabia que muitos iam ser indiferentes ao sofrimento dele. E não eram todos que iam acolher esse amor, como nós estamos aqui acolhendo, por isso nós queremos passar esse amor para vocês, para que vocês acolham também. Mas muitas pessoas não iam querer escutar, muitas pessoas iam ser indiferentes, iam desprezar, como muitas famílias, como muitas crianças não querem saber de Deus, né? Então Jesus já sofreu tudo isso. Então nós vamos contemplando Jesus ali no Horto das Oliveiras, sozinho, sentindo solidão, sofrendo que suou sangue. Depois, no segundo mistério, nós vamos contemplar Jesus sendo chicoteado, Jesus sendo maltratado. Ele foi condenado e levaram Jesus para um lugar e amarraram, prenderam ele e chicotearam ele. Chicotearam tanto, e não era um chicote normal não, gente. Era um chicote que tinha ferros
nas pontas, e cada chicoteada que eles davam em Jesus, saíam pedaços de carne, pedaços, sangraram todo o corpo de Jesus. E além disso, eles zombando de Jesus, cuspiam nele, fizeram as maiores barbaridades. E eu ia contemplando isso. Meu Deus, olha que o Senhor sofreu pelos meus pecados, como o Senhor foi chicoteado. Era eu que tinha que cair, e o Senhor estava passando tudo isso, passou tudo isso meus pecados. Como que eu não vou amar esse Deus? Como que eu vou virar as costas para Ele? Como que eu vou ser indiferente? E eu vou contemplando toda essa cena. Aí depois, no terceiro mistério doloroso, Jesus sendo coroado de espinhos. Eles não sabiam mais o que fazer para maltratar Jesus. Eles estavam tão dominados pelo mal, aqueles homens, que eles maltratavam Jesus de todas as formas. E eles fizeram uma coroa de espinhos, e não era qualquer espinho, não, eram espinhos bem grandes, e cravaram na cabeça de Jesus. E escorria o sangue de Jesus. Jesus estava ali, ele foi chamado o homem das dores, porque era só dor e sofrimento. E Jesus sendo coroado de espinhos, hoje quando eu rezo esse mistério, eu sempre, além de eu pedir que Jesus cure todas as nossas doenças mentais, psicológicas, todos os traumas, todos os pensamentos, todas as lembranças dolorosas, eu peço muito a Jesus que Ele purifique o nosso pensamento, para nos levar a pecar. Eu falo, Jesus, o seu sangue precioso que escorreu da sua fronte, Senhor, lava todos os meus pensamentos, de tudo aquilo que me leva ao pecado, porque o pecado começa sempre aqui, né? A gente pensa, e a gente deixa aí para o coração, e aí a gente age. Então, a gente tem que pedir que Jesus purifique o nosso pensamento. Está vendo a riqueza da oração do terço? Quanta coisa boa a gente faz? E, além disso, lembrando sempre, nós entregamos uma rosinha para Nossa Senhora. Nossa Senhora se alegra, mas quem se alegra mais é Jesus. Aí, depois, nós vamos para o quarto mistério doloroso. Vai falar da caminhada de Jesus ao caminho do Calvário, a cruz, para a crucificação. Nossa, é muito doloroso isso. Jesus pega aquela cruz nas costas, e não era só o peso da madeira. Ali naquela cruz estava o peso dos nossos pecados. Até de quem não tinha nascido ainda, estava tudo lá. Jesus carregando os nossos pecados, todo ensanguentado, todo chagado, todo machucado. E Jesus cai pela terceira vez e se levanta. Você sabe que eu sempre pensava assim, Cidinha, como que Jesus conseguia levantar? Ele sofria como homem, ele estava todo chagado, aquela cruz pesada. Da onde vinha? Eu fui lá, é um morro, assim, ó, e tinha que subir aquilo. De onde vinha toda essa força? Aí sabe da onde vinha essa força que o Espírito Santo me falou? É a força do amor. A força do amor. A gente, quando ama verdadeiramente, a gente faz assim, aquilo que a gente acha que não é capaz de fazer. E Jesus, o amor dele por nós é tão grande, tão imenso, que mesmo naquela dor, mesmo naquele sofrimento, ele deitado ali, caído, ele olhava, ele via o nosso rosto. Não era só daquelas pessoas que estavam ali, ele via o rosto de nós todos ali. Via o seu rostinho, criança, via o seu rostinho, mãe. Via seu rosto, catequista. Ele via o nosso rosto, então ele precisava, ele amava tanto que daquele amor ele tirava força para se levantar e continuar caminhando, até o Calvário. E era muito sofrimento. E ali, quando eu rezei esse terço meditado, eu vi também a presença de Nossa Senhora. Tem gente que despreza ela, né? Mas sabe todas essas chagas que Jesus sofria no corpo? Ela sofria tudo no coração. Eu e a Cidinha, que somos mães. Nossa. E quem é mãe aí, né, que está assistindo com seu filho, sabe que a dor do filho dói muito mais que a mãe. Tudo que o filho sofre, a mãe sofre tudo em dobro no coração. Se o filho está feliz, a mãe está feliz. Se o filho está sofrendo, a mãe sofre o dobro. A mãe, se ela pudesse, ela arrancava esse sofrimento do filho e passava tudo para nós, para a gente. E Maria também sofreu essa dor. Ela passou pelo Calvário junto com Jesus. Esse caminho que Jesus fez, esse Calvário, gente, ela estava do lado dele, ela sofreu tudo no coração. Então, como que a gente não vai amar essa mãe? Esse sangue que Jesus estava deixando ali, ó, derramado na caminhada, esse sangue que ele derramou na cruz, era o sangue dela também, porque ele foi gerado no ventre dela como homem. Era o sangue de Maria. Então, a gente não precisa ter medo. Eu falo sempre isso, porque
tem muitas pessoas que querem arrancar esse amor de Nossa Senhora do nosso coração. Não tenho medo de amar Maria. Ela não é Deus. Ela nunca pretendeu ser Deus. Pelo contrário, ela quer que a luz do seu filho brilhe, né? Mas ela é a nossa mãezinha, a mãe de Jesus, e essa mãe que ele entregou para nós, para ser a nossa mãe. E Jesus passou por todo aquele calvário. Depois do quinto mistério é a crucificação, quando Jesus foi pregado na cruz. Chegou lá todo chagado. A palavra fala que Jesus não tinha nem aparência humana, tão chagado que ele estava. E ali foi pregado aqueles pregos. Olha de que maneira que Jesus nos amou. Olha até onde foi o amor de Jesus por nós. Pregado numa cruz, todo chagado, prego nas mãos, prego nos pés, a coroa de espinho, e ali ele foi pregado na cruz, ainda entre dois ladrões. Jesus foi crucificado como o pior ladrão. Ele que era o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. E ali na cruz ele ainda dá tantas provas. A crucificação de Jesus é o maior sinal do amor de Deus por nós. E além de toda essa prova de amor que ele já tinha nos dado, derramando o seu sangue na cruz ali, ele ainda fala, ele ainda ora por nós aquela hora, né? Ele orando por aquelas pessoas que estavam maltratando ele, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus está fazendo essa oração para nós hoje. Muitas vezes a gente faz tanta coisa feia, tanta coisa ruim, tanto mal, e Jesus pede por nós: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E olha, se a gente insistir em viver no pecado, a gente está crucificando Jesus de novo. A gente está maltratando Jesus de novo. Não que a gente vai ficar santo de uma hora para outra, como eu já falei. Não precisa ficar preocupado, e agora eu não vou fazer. Não é assim. É a decisão de amar Jesus. Quando a gente toma a decisão, aos poucos a gente vai conseguindo. A gente dá o passo, primeiro passo. Eu quero ser de Jesus. Eu quero mudar de vida. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero chegar no dia da primeira Eucaristia assim, totalmente com o meu coraçãozinho preparado para receber Jesus. E a gente vai fazendo essa caminhada, com a ajuda de Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora, a gente consegue. E ali na cruz, outra coisa que Jesus falou, que a gente não pode deixar de falar, ele olha o seu apóstolo, o apóstolo João, que era o mais chegado. A Bíblia fala assim, o apóstolo amado de Jesus. Não é que Jesus amava ele mais do que os outros. É que ele era mais íntimo, ele ficava mais pertinho de Jesus. Tanto que na crucificação, quando Jesus foi crucificado, os outros apóstolos fugiram, estavam com medo. O único que permaneceu e estava ali amparando a Maria era João, o apóstolo amado. E aí Jesus, olha, ele ainda lembra de deixar a mãezinha como presente para ser nossa mãe. Ele fala para João: eis aí a sua mãe. E fala para ela: eis aí o seu filho. Então, nessas palavras, Jesus estava entregando a mãezinha para ser nossa mãe. O João ali estava representando toda a humanidade. E nós, da Igreja Católica, aceitamos esse presente que Jesus nos deu na hora daquele sofrimento. E ela, se ela fosse uma mulher, como uma mulher qualquer, como muitas pessoas dizem, ela não teria nos aceitado como filhos. Nesse momento mais doloroso da vida dela, que ela via seu único filho ali crucificado. Eu vou querer ser mãe desse povo que está matando meu filho? Mas como ela era repleta de amor, ela nos aceita como filhos, mesmo no momento mais difícil. Você sabe, assim, eu já pensei nisso. Se alguém, se fosse meu filho, falou assim, eu não vou querer, eu não vou aceitar, porque nós somos pecadoras. Nós somos pecadores. Nós somos fracos. Agora ela, né? Ela que é repleta de amor, ela nos recebe como filhos. E aí João pega ela, leva para casa, cuida dela, ela fica caminhando com os apóstolos depois que Jesus morreu. E é isso que nós da Igreja Católica fazemos também. Nós aceitamos esse presente que Jesus nos deu, nós trazemos ela para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família, e nós amamos, porque nós sabemos que além da mamãe aqui na Terra, eu já não tenho mais, que a minha mamãe já foi para o céu. Mas além da mamãe que vocês têm aqui na Terra, vocês têm uma mãe, a gente tem uma mãe também que cuida de nós lá do céu. Tá? Que horas são, Camila? 9h57. Então, aí nós terminamos os mistérios dolorosos. E depois a gente começa os mistérios gloriosos, que acho que não vai dar tempo de terminar de novo.
Aí os mistérios, eu quero falar pelo menos do primeiro mistério glorioso, é o mistério da glória, da ressurreição, da vitória de Jesus. Por quê? Jesus passou por todo aquele calvário, mas ele venceu tudo aquilo. E aí logo Jesus mostra para a gente que crê em Jesus Cristo, que caminha com ele no calvário, mesmo na hora do sofrimento, a gente não arreda o pé, não sai dos caminhos de Jesus, aí a gente vive a vitória, que é a ressurreição de Jesus. Aí no primeiro mistério nós contemplamos Jesus ressuscitado. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a promessa da nossa própria ressurreição, que nós também vamos ressuscitar um dia para uma vida plena com Jesus. Aí depois do segundo mistério glorioso, a gente contempla a ascensão de Jesus ao céu. Não precisamos falar muito, porque a gente teve um encontro, a gente falou bastante, né? Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo sobre nós. É tudo uma sequência, né? Depois, no terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Tudo que nós vivemos esses dias na igreja, celebramos, né? A ascensão, o Espírito Santo vem sobre nós, e aí, sobre a igreja, né? Então, nós rezamos o terceiro mistério. O quarto mistério, a assunção de Nossa Senhora ao céu. Eu só quero explicar isso, que tem uma diferença, assim, que parece pequena, mas é uma diferença grande. A gente fala ascensão de Jesus e a assunção de Nossa Senhora. Qual é a diferença? Jesus ascendeu ao céu, ele foi ao céu pelo seu próprio poder, porque era Deus. Maria, ela foi assunta ao céu, ela foi levada aos céus pelos anjos e por Jesus, porque ela não era Deus, ela não tinha força para isso. Então, isso é a assunção de Nossa Senhora. E nós, quando nós rezamos, nós pedimos que ela, que já está lá no céu, porque ela cumpriu toda a vontade de Deus e foi merecedora do céu, que faz que nós também possamos cumprir a vontade de Deus, que nós mereçamos o céu. Depois do quinto mistério, nós contemplamos Nossa Senhora sendo coroada aos céus, né? Ela foi coroada aos céus. Nós podemos até depois passar para eles Apocalipse 12, onde fala de Maria, que foi coroada ao céu como rainha e mãe do céu e da terra, rainha e mãe dos anjos, rainha e mãe de todos nós. E aí nós terminamos, ó. Nós rezamos, então, os mistérios gozosos, gloriosos, dolorosos e luminosos. São os mistérios, né, que nos fala que através da intercessão de Nossa Senhora nós conhecemos, nós contemplamos toda a história da salvação. E a gente termina sempre com uma salve rainha, né, que é uma saudação à nossa mãezinha do céu. E aí depois, gente, se ficar uma dúvida, os catequistas, como não vai dar tempo de terminar hoje, e já terminamos, né, praticamente. Se ficou alguma coisinha, depois os catequistas vão tirando a dúvida durante a semana, tá? O importante é só falar que quando nós rezamos, nós entregamos um ramalhete de rosas à Nossa Senhora. E a mãe, que sempre quando ela recebe, ela fica tão feliz que ela fica feliz e quer nos dar alguma coisa, ela nos dá todas as graças que vêm, né, as mãos de Jesus, e Nossa Senhora traz para nós as graças que nós precisamos da nossa vida, para ver como é poderosa essa oração do terço. Como é importante a gente rezar o terço. E todas as vezes que ela aparece, ela pede. Meus filhos, rezem o terço todos os dias para a salvação do mundo, para a salvação da humanidade, para os pecadores, pela conversão. Então, gente, vamos rezar o terço em família. Se não consegue rezar todos os dias, pelo menos uma vez por semana, se reúne e faça a oração do terço. Amém? Você quer falar mais alguma coisa, Cidinha? Não, eu queria só falar o seguinte, que se o catequizante tiver alguma dúvida, sabe, pelo WhatsApp, tire com a sua catequista. Chame e fala, ó, a Sueli falou isso, eu não entendi. Como é que eu tenho que fazer a tarefa tal? Onde que eu procuro isso? Entre em contato. A gente está sempre olhando o WhatsApp para ver. Qualquer dúvida, mãe, a família, pode procurar a catequista, tá? Isso é muito que eu queria falar. Isso é uma interação. Tem que ter essa interação entre o professor, o aluno, a mãe, tá? É para a gente saber também, gente, que vocês estão realmente participando, né? É um retorno também que a gente tem que ter, né? E a gente está ali para isso. Por isso nós fizemos esses grupinhos pequenos, para ficar mais fácil para cada catequista acompanhar sua turminha. Amém? Então, vamos rezar a Ave Maria, não esquecendo de confirmar a presença na missa de quem vai amanhã. Lógico que a gente não vai falar assim, você tem que ir, você... Não. Aqueles que acham que não pode, a família não quer levar,
por causa da pandemia, vai assistir em casa, não fiquem sem missa, tá? Não é a mesma coisa que estar lá na missa presencial, mas pelo menos pega um momento, uma missa com a família, senta e assiste a missa, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Lembra aquilo que a tia falou? Quem chegar lá se identifica. Eu sou da catequese da Eucaristia, tá? Se identifique para a gente levar vocês onde vocês têm que sentar. Amém? Fiquem com Deus.